Algo que também é inquietante é a produção de alimentos necessária para suprir todo mundo até 2030. Até lá, a população do planeta será de cerca de 8,5 bilhões de pessoas. Pesquisas estimam que a demanda por alimentos deve aumentar em torno de 30% a 50% até lá. Uma demanda que, como já vimos, surge num contexto de pressão em torno das mudanças climáticas. Em 2015, um painel de especialistas liderado por Will Steffen, da Australian National University, publicou um artigo na revista Science sobre o que eles chamam de limites planetários. Segundo os especialistas, a atividade humana no planeta já ultrapassa 4 de 9 limites das fronteiras planetárias, que são concebíveis como essenciais para a sobrevivência humana e, por extensão, da vida na Terra. A ideia de limites planetários tem implicações enormes sobre a produção de alimentos. E não é possível conceber sistemas alimentares modernos e sustentáveis sem uma óbvia concepção de limites. Um dos colaboradores da pesquisa sobre limites planetários é o pesquisador sueco Johan Rockström, professor da Universidade de Estocolmo e um estudioso do desenvolvimento sustentável. Em 2017, o Dr. Rockström, em colaboração com mais 15 pesquisadores, publicou um artigo defendendo a chamada intensificação sustentável da agricultura. O foco é a prosperidade humana e a sustentabilidade global. A discussão em torno da ISA é principalmente sobre como aumentar a produtividade agrícola enquanto reduz seus espaços ambientais, partindo do princípio de que essas duas coisas não são mutuamente excludentes. De qualquer forma, aqui está colocado um desafio: produzir mais alimentos com menor uso de recursos para alimentar mais pessoas. Observem que aqui cabe uma crítica sobre essa visão utilitarista da natureza. E também uma visão que é muito antropocêntrica, sobretudo porque a biodiversidade no planeta também depende do respeito dos humanos em relação às demais espécies. Vejam, quando se fala de intensificação de atividade agrícola, é lógico pensar no que é o retrato disso hoje. Aumento da produção por meio de safras de alto rendimento, o que significa aumento de irrigação, por exemplo, aumento da mecanização agrícola, uso de insumos químicos para aumentar os níveis de produção. Esse é um modelo de atividade agrícola hegemônica no mundo, e é o caso do Brasil, inclusive. E um modelo que hoje não é mais compatível com os desafios da sustentabilidade. A intensificação sustentável da agricultura propõe que os sistemas alimentares adotem medidas inventivas e compatíveis com as realidades locais e regionais. Isso deve incluir o gerenciamento de bacias hidrográficas na otimização de recursos hídricos. Hoje a agricultura consome 70% da água doce do mundo. Inclui também a contenção dos avanços da atividade agrícola sobre ambientes nativos, florestas, matas, bosques, e a restauração daqueles que já estão degradados. A redução drástica no uso excessivo de nitrogênio e fósforo. A agricultura é o maior contribuinte mundial para alterar os ciclos globais de nitrogênio e fósforo. Essa absorção antropogênica de nitrogênio da atmosfera para fixação biológica industrial e intencional de nitrogênio, hoje excede a absorção global natural do nitrogênio para o crescimento de biomassa. Inclui também o monitoramento constante da saúde dos ecossistemas e inclui o que talvez seja o mais desafiador: acesso à terra aos trabalhadores em condições legais e institucionais favoráveis. Somando-se a isso,
a adoção de incentivos e a garantia de direitos sociais, e também condições de infraestrutura e serviços de apoio para os agricultores. Vejam, quando se fala de intensificação de atividade agrícola, é lógico pensar no que é o retrato disso hoje. Aumento da produção por meio de safras de alto rendimento, o que significa aumento da irrigação, aumento da mecanização agrícola e uso de insumos químicos para aumentar os níveis de produção. Portanto, o conceito de intensificação sustentável da agricultura precisa ser visto como uma intensificação com soluções técnicas de impacto ambiental mínimo. Um conceito de sustentabilidade inclusivo o bastante para incluir toda a vida na Terra. E a agroecologia como o novo normal da agricultura. O modelo atual não é POP, é PUP. Assim, mediante critérios socioecológicos, qual a definição de intensificação sustentável da agricultura? Práticas ao longo de toda a cadeia de valor do sistema alimentar global que atendam às necessidades crescentes de alimentos nutritivos e saudáveis, promovendo resiliência socioecológica e aumento do capital natural dentro de um espaço operacional seguro do sistema terrestre. Desafiador, mas necessário. Nós podemos admitir de que esse modelo intensificado sustentável de agricultura talvez seja a etapa intermediária entre sistemas alimentares insustentáveis e um sistema totalmente harmonizado com os limites planetários e também com a vitalidade e proteção das comunidades planetárias, sejam elas humanas ou não humanas. Sendo assim, nós somos aqueles que estão vivendo numa necessária era de transição ecológica. Considerando que estamos vivendo o antropoceno e alcançando rapidamente os limites planetários. Portanto, é preciso encarar que a era da transição ela está ocorrendo de forma muito lenta. Nós corremos sérios riscos de ver a vida na Terra, tal como nós a conhecemos, ser drasticamente alterada. Desde 2005, existe na Europa um fórum que envolve entidades públicas e privadas voltadas para uma agenda estratégica em nutrição, alimentação e ciência do consumidor, e também gestão da cadeia alimentar. Esse fórum é conhecido como Plataforma Tecnológica Europeia Alimento para a Vida, Food for Life. A Plataforma Alimento para a Vida propõe uma relação das pessoas com os alimentos centrada em 3 pontos. O primeiro, aumentar o engajamento e envolvimento das pessoas com os alimentos. É muito significativo melhorar as percepções dos consumidores quanto às diferentes dimensões envolvendo os alimentos. Comida também é consciência, comida é vida. E a comida e o comer são uma atividade cultural. Os consumidores de alimentos também podem se engajar optando por novos modelos de produção e distribuição de alimentos sustentáveis, do mesmo modo que podem adotar o conceito de pegada alimentar, o custo ambiental da produção e consumo do alimento. O segundo ponto é voltado para as pessoas valorizarem cada vez mais os alimentos personalizados. Assim, é importante valorizar a diversidade da comida e da alimentação. Essa abordagem e percepção dietética colaboram para uma vida saudável e ajudam a prevenir doenças. Estamos próximos de uma realidade em que o design do alimento se ajustará ao nosso perfil digestório. A ecologia do alimento entrará em sintonia com a nossa ecologia orgânica. E o terceiro ponto
o desenvolvimento de um sistema alimentar mais flexível, dinâmico e sustentável. E nós devemos trabalhar para que o conceito de segurança alimentar integrada seja visto como uma visão sistêmica, principalmente sendo adotada como diretriz de políticas públicas para alimentação e saúde. Também é importante valorizar o potencial das fontes alternativas de alimentos, como é o caso no Brasil das plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, e simplesmente abraçar o que é natural, ingredientes alimentares menos refinados e mais naturais.